meus irmãos, a Bíblia, na principal fonte da escatologia, desse estudo das últimas coisas, Apocalipse. Louvo a Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar aqui nessa manhã com os irmãos, para juntos sermos exercitados na palavra do Senhor. E é uma honra e um grande temor, mas sabemos e descansamos no Senhor, porque Ele que efetua tudo, Ele que capacita, Ele que direciona, dele provém todas as coisas. Então, permanece no meu coração a seguinte palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu creio e me firmo nisso, de que não será a irmã Marina a falar, mas sim o Senhor através da sua palavra, que é viva e eficaz. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Primeiro capítulo, seu versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Senhor Deus, amado Pai, louvado, bendito, exaltado seja o teu santo nome. Pai, colocamos, ó Pai, as nossas vidas no teu altar, porque queremos ser, ó Pai, aperfeiçoados, confrontados, lapidados pela tua palavra viva e eficaz. Ó meu Senhor, que não seja a minha pessoa falar, o meu intelecto, que nada que provenha de mim mesma possa sair da minha boca, mas somente a tua palavra, que é o teu poder, que é aquilo que realmente traz vida eterna, salvação, transformação, regeneração. Ó Pai Santo, em que cada vida, cada coração que aqui esteja possa estar totalmente inclinado à soberania, à suficiência da tua palavra. Que tudo, ó Pai, que não provenha de ti, Pai, caia por terra também neste momento. Que toda distração, que todo pensamento, ó Pai querido, que todo planejamento, que tudo se submeta, ó Pai querido, à soberania, à excelência da tua palavra. E que diante da tua palavra também nós possamos entender que é o Senhor manifesto nesta manhã diante de nós. Então que nós possamos nos calar perante a tua poderosa presença e assim nos submetermos à tua palavra, que é definitiva, que é a autoridade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos nessa caminhada dentro do estudo da escatologia, o estudo das últimas coisas, dos últimos eventos. Mas nós não estamos nesse propósito agora no quarto domingo para simplesmente exercitarmos e compartilharmos um conhecimento com os irmãos. Até porque se fosse por isso seria infrutífero. Mas a nossa missão aqui, domingo após domingo, a cada escola bíblica dominical, a cada ministração da palavra de Deus, é exercitar o anseio, a expectativa pela vinda de Jesus. E uma geração que espera ansiosamente por tantas outras coisas. São tantas as expectativas, são tantos os anseios. Desde que nós acordamos, nós já ficamos na expectativa das coisas que nós deveremos fazer. Ao iniciar uma semana, domingo, tradicionalmente, a gente vê como o primeiro dia da semana. A gente já pensa nas nossas atividades, nas nossas tarefas, nas nossas demandas. E ficamos assim, em uma constante expectativa por aquilo que virá. Mas não apenas neste mês, intitulado Mês Escatológico, mas que seja uma realidade, que seja uma constância na vida de todo servo e serva do Senhor, a expectativa por esse grande encontro, pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, proclamando sempre as características desse dia, e não apenas desse grande dia, mas as características também daquele que vem, tornando ainda mais urgente a nossa necessidade de
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O profeta Oséias diz: porque a sua vinda é certa, como o sol nascente. Assim como nós temos já a certeza de que em cada amanhecer teremos o sol para iluminar o dia, a vinda do Senhor é assim, é nesta mesma certeza, é nessa mesma convicção. No entanto, nós só ansiamos e desejamos ver aquilo que nós conhecemos. Vivemos uma geração que acha que conhece Deus, que tem uma expectativa, uma visão de Deus, mas conforme já foi até ministrado aqui na classe única, precisamente até hoje, o pastor mencionou uma geração, crentes, eu lembro agora do pastor que esteve aqui na Semana Teológica, o crente pós-moderno, que constrói um Cristo para si, uma visão de senhorio de Cristo para si, um Senhor bom, um Senhor que abraça o pecador e o seu pecado também. O que importa é ele crer em Deus. Então vemos uma geração que está desconstruindo a imagem do soberano Deus, do justo juiz, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, cuja vinda é certa. E essa desconstrução também tem desconstruído o temor dos corações. Parece, diante de alguns pregadores, que, reiterando as próprias palavras do pastor Edivan, que a vinda de Jesus será um espetáculo romântico, maravilhoso, sublime, quando na verdade será um dia de lamento, um dia de terror, um dia de trevas e não de luz. Então a pergunta desta manhã para cada um de nós, eu, você, nós buscamos conhecer realmente aquele que virá? Você busca conhecer esse Jesus soberano que é descrito na palavra de Deus? Afinal de contas, toda a palavra de Deus é sobre ele. Toda a palavra de Deus o descreve, aponta para Jesus Cristo. Será que a sua busca por conhecimento desse Jesus que virá está na fonte principal e exclusiva, que é a palavra de Deus? Ou está segundo as filosofias desse tempo, segundo os cristos construídos por pregadores que na verdade não estão pregando o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas estão se constituindo como inimigos da cruz de Cristo, porque só pensam nas coisas terrenas e constroem um Cristo terreno, um Cristo que afaga o pecado, um Cristo que abraça o pecador, um Cristo que não denuncia o pecado, que não aponta o juízo, mas um Cristo que venha como está e permanece como está, um Cristo cuja expectativa não é glorificar a Deus, mas trazer à tona todo o prazer, o bel prazer humano, sendo o centro das atenções de Deus, quando na verdade o Senhor é o centro de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E ele vem. A sua vinda é certa. E o tema dessa mensagem é o tema deste mês escatológico. Ele vem. E ele vem tão certo como, conforme eu já disse, tão certo como a luz do sol, tão certo como o sol nascente, e precisamos conhecê-lo. E eu me lembro da emblemática pergunta dos discípulos: quem é este? Eles, diante do Jesus que acalmou o vento e o mar, diante daquele Jesus que se apresentou ali com grande poder e glória, mesmo também sendo 100% homem, se apresentou ali 100% Deus na sua divindade, eles entraram na perspectiva, na ideia de que realmente eles não conheciam quem é esse. E nesta manhã, sabendo que esse Cristo que vem, ele vem certamente à luz da palavra, vamos conhecer os atributos desse Senhor que vem. E não ficará nas minhas palavras, mas sim o próprio apóstolo João é aquele que descreve esse Jesus. Então vamos à leitura da palavra de Deus, a
partir do verso 4, vamos descrever os atributos daquele que vem. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Aqui não são ideias vagas, não são ideias sobre aquilo que eu acho que Jesus é, aquilo que eu penso a respeito de Jesus, ou aquela visão que eu gostaria que Jesus estivesse, vivesse nos seus atributos. Não, é aquilo que realmente Ele é. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Este é aquele que é desde a eternidade, antes de que todas as coisas fossem formadas. Ele mesmo se pronuncia e se declara: eu sou. Ele é desde a eternidade. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. E esse Deus maravilhoso, que é desde a eternidade, desde os dias da eternidade, Ele saúda a sua igreja, Ele saúda o seu povo, Ele saúda a sua noiva, Ele saúda a sua propriedade particular, com a graça e a paz. A sua graça, que Ele mesmo é a própria graça. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é a manifestação da graça. E Ele é a paz, por Ele ser o príncipe da paz. Mas não a paz no sentido de ausência de guerra ou nos proteger das guerras. Mas Ele é a nossa paz, porque Ele selou a nossa paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e Ele é a nossa paz. Ele vem, Ele que era, que é e que há de vir. Ele vem, e esse que vem, Ele nos saúda com a graça e a paz. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ele é um Deus completo, Ele é um Deus pleno, em poder, em majestade, em soberania. Ele é poderoso, nada foge ao seu controle. Ele é o autor da história, Ele é a própria história, Ele é o condutor da história. Então, meus irmãos, nessa manhã, saiba que nada do que acontece em nossas vidas, nada do que acontece nesse mundo está a parte do controle desse Deus maravilhoso, desse Jesus Cristo que virá. Ele é o Deus pleno, Ele é o Deus que se assenta como Rei para sempre. Independentemente da circunstância, podemos estar diante de um dilúvio, podemos estar diante desse mundo caótico que jaz no maligno, mas o estado desse mundo, ou as circunstâncias adversas dessa vida, elas não descaracterizam esse Deus poderoso. Pelo contrário, esse mesmo Deus, através de sua palavra, Ele declara que Ele está entronizado sobre o dilúvio. Ele se assenta como Rei para sempre. Ele é poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor continua a descrever esses atributos desse Deus que há de vir. Verso 5. A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Então, o apóstolo João, ele vai discorrendo aqui, vai falando sobre os atributos de Deus, atributos desse Jesus Cristo, até chegar à pronúncia do seu nome, Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, o nome ao qual, diante do qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra, debaixo da terra, o nome que é poderoso, o nome que está acima de tudo, de todos. E é aquele que foi morto, mas ele vive. Quando o apóstolo fala do primogênito dos mortos, isso tem um significado excelso, isso tem um significado majestoso, porque o próprio Cristo fala no verso 18 de Apocalipse, neste mesmo capítulo: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte
e do inferno. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Em tudo ele tem o primeiro lugar, até na ressurreição. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele foi morto, morreu a nossa morte, morreu pelos nossos pecados, morreu para que nós tivéssemos vida, mas ele vive. Ele ressuscitou. E ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. E aí eu lembro daquele cântico: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, engolida foi a morte pela vitória. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é vitorioso. Então, por que nós devemos temer? Nada nos separará do seu amor, desse amor revelado em Cristo Jesus, que morreu a nossa morte, que matou a morte e tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Ele tem todo o poder, ele é o Rei Todo-Poderoso, ele virá. E o apóstolo João continua: este Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Já foi pregado aqui, ele é o Rei das nações, ele é o príncipe, ele é o soberano, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é um rei a ser adorado, ele é um rei a ser temido. E isso é um alerta para essa geração tão desprovida do temor de Deus. Tememos os homens, tememos governantes, tememos às vezes autoridades, mas não tememos aquele que virá e que trará juízo e que dirá a uns: vinde, e a outros: apartai-vos de mim, e lançará estes que nunca temeram a ele ao lago de chamas, de fogo, de enxofre, onde haverá ranger de dentes, onde haverá pranto. E temos uma geração totalmente descrente, uma geração incrédula, como se esse Jesus Cristo soberano, juiz, Rei das nações, grande e temível, não fosse voltar. E que essa não seja a sua condição, que no seu coração e em sua mente haja o temor do Senhor. Ele é o Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o seu nome? Só o seu nome, o nome que é sobre todo nome, é o nome santo. E ele também é a fiel testemunha. Jesus Cristo, ele se fez carne. Ele despiu-se, ele se desprendeu da sua soberania. Ele, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez semelhante aos homens, assumindo a forma de servo, sendo obediente, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. E que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós o desejo de viver em obediência. Nós que afirmamos conhecer Deus, nós que afirmamos ser de Jesus Cristo, nós precisamos andar como Ele andou. Porque naquele grande dia, foi aqui já ministrado, não estaremos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do justo juiz com palavras. Estaremos diante dele com obras. E será que as nossas obras têm nos preparado para esse grande encontro? Ou melhor, tem apontado para a nossa preparação para esse grande encontro? Ou nós temos sido como aquele louco em que a parábola diz, narra: louco, amanhã te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
em que nós temos nos aplicado, qual tem sido a nossa preparação, qual tem sido a nossa expectativa. Se nós afirmamos que conhecemos a Deus, precisamos andar como Ele andou. Se nós afirmamos conhecer a Deus, nós precisamos nos preparar para o grande encontro com Ele, com o Rei dos Reis. Porque muitos, a palavra de Deus afirma, muitos afirmam que conhecem a Deus, mas suas obras estão em total oposição a isso. São desobedientes, são incrédulos, são incapazes de qualquer boa obra. Mas que nós não sejamos como esses, que nós possamos afirmar conhecer Deus e viver piamente na presença de Deus. Há muitos faladores nesse tempo que falam de Deus, que falam conhecer Deus, que anunciam Deus a outros, mas as suas vidas estão em total separação de Deus. E que nessa manhã a sua vida possa ser colocada no crivo de Deus. E o crivo de Deus é Jesus Cristo, é vivermos como Ele andou, é estarmos na preparação naquilo que Jesus Cristo é, e não naquilo que pensamos ou julgamos que Cristo seja, ou um Cristo conveniente à nossa própria imagem. Mas sim, esse Cristo maravilhoso, que é, que era, que há de vir, pleno em poder, majestade, cujo nome está acima de todo nome, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que morreu a nossa morte, aquele que foi fiel, obediente, aquele que virá. E o verso 5 prossegue: aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor. É desta forma que Deus prova o seu amor para conosco. Não é através do encobertar o pecado, não é nos colocar numa posição que não nos compete estar, na posição de primazia, na posição de senhorio, na posição de prevalência, de prioridade em relação até aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Não. Da forma que o Senhor manifesta o seu amor, é aquilo que está na própria missão de Cristo. Cristo, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maior prova de amor essa geração quer esperar, quer entender, tem a expectativa. Esse é o verdadeiro amor. É o amor que morreu por nós, que se manifestou do fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este Cristo, que Ele removeu a nossa dívida para com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, totalmente a parte da sua graça, do seu favor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor, Ele nos deu vida pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. Ele anulou o escrito de dívida, removeu sobre nossas vidas a condenação e cravou em sua cruz esta dívida que nós tínhamos para com Deus, impagável, de preço incalculável, que somente o precioso sangue de Jesus Cristo podia sanar essa dívida. É este que virá. Qualquer outra definição, qualquer outro atributo, qualquer outra qualidade que se afaste daquilo que está estabelecido em sua palavra é mentira, é falácia. É um Cristo não segundo a palavra, mas um Cristo segundo a inclinação decaída do ser humano. E esse Jesus que virá, que breve virá, que certamente virá em grande poder e glória, Ele estabeleceu sobre o seu povo uma missão. Com
como foi falado aqui também, essa expectativa da vinda não é uma expectativa que nos leva à apatia. Não é uma expectativa que nos deixa inerte ao sabor dessa vida. Ah, Jesus virá, então eu ficarei de braços cruzados enquanto esse dia não vem. Não, essa expectativa, essa vigilância, ela nos leva a uma ação, a uma resposta, aquilo que o próprio Jesus Cristo estabeleceu sobre as nossas vidas. O verso 6 diz assim: e esse Jesus Cristo nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Este Jesus que era, que é e que há de vir, Ele nos deu uma missão. Ele nos estabeleceu como sacerdócio real, como povo de propriedade exclusiva dEle. Esse Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos fez essa geração eleita, esse sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva para uma missão, para nós anunciarmos as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez, ou muito provavelmente, por que não dizer certamente, muitos têm se tornado incrédulos, muitos têm banalizado o grande dia do encontro com Deus, porque a geração santa, o povo, a nação santa, a geração escolhida, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus tem se calado e não tem proclamado a vinda do Senhor em poder e glória. Nós não podemos nos esquivar da nossa missão. Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Se vivemos, se existimos, se nos movemos, é por causa dele. É para ele. A vida vem dele. E nós fomos criados não com o propósito de aproveitarmos esta vida, mas de vivermos para a glória do seu nome. Esse foi o objetivo para o qual Deus nos criou. Deus nos fez para a glória do seu nome, e por isso nós precisamos glorificá-lo através dessa proclamação. Que saia do nosso vocabulário toda a vã filosofia, que saia do nosso vocabulário todos os dizeres desse mundo, que saia do nosso vocabulário as palavras que amortecem a palavra viva e eficaz, que suavizam as palavras de juízo, que relativizam a soberania de um Deus maravilhoso, que é amor, mas também que é justo, que ama, mas também que se ira, que se estabelece hoje como advogado fiel, mas que também virá como justo juiz, que absolverá uns e condenará outros. Que nós não possamos nos esquivar destas verdades, que nós sejamos realmente embaixadores de Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, falasse que vos reconcilieis com Deus. Nos foi dado esse ministério, o ministério da reconciliação, e não da acomodação ao pecado, e não da acomodação à nossa vã maneira de ser. Nos foi dado, nos foi constituído, foi estabelecido sobre nossas vidas a representação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Essa tem que ser a nossa proclamação, esse tem que ser o nosso viver. A palavra do Senhor precisa estar sempre em nossos lábios, em nossa boca. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer as pessoas se sintam feridas, quer se sintam saradas, não importa. A palavra do Senhor precisa ser pregada, porque Ele virá.
E o verso 7 reitera: ele vem com as nuvens. Este Jesus, cujos atributos foram descritos, cujo poder, glória e majestade são desde a eternidade, cujo poder é tão maravilhoso e excelso que nos concedeu a vitória sobre o principal dos nossos inimigos, a morte eterna. Ele matou a morte, ele venceu e ele nos constituiu reino e sacerdote. Ele constituiu a todos aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus como reino e sacerdote para o dia do encontro. Ele vem e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Por isso é um alerta. E domingo após domingo, principalmente nesse mês, esse alerta, essa chamada tem sido cada dia mais pronunciada aqui no púlpito. Será um dia de extremos, será um dia terrível, será um dia de trevas e não de luz, será um dia de lamento, será um dia em que realmente o grande Deus, o Eu Sou, com todo poder e glória se manifestará. Todos verão, não aquele que veio enquanto o advogado fiel, mas todos verão o justo juiz diante de si. Não verão mais o cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, mas verão o leão da tribo de Judá. Todo olho verá, não aquele que, homem de dores, olhos cansados, talvez aparência castigada pelas intempéries da vida, como 100% homem, apesar de ser 100% Deus. Todo olho verá aquele cujos olhos são como chamas de fogo, os pés como latão reluzente. Todos verão esse. Por isso, não será um dia de abraços, será um dia em que os homens procurarão um lugar para se esconder, até os céus e a terra procurarão um lugar para se esconder e não acharão. Todo o céu, todo o firmamento, tudo aquilo que nós conhecemos será abalado. Por isso será um dia de lamento, será um dia de terror, será um dia de perplexidade. Mas aqueles que têm a certeza do senhorio e da salvação de Cristo, aqueles que aqui confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que aqui, assim como o apóstolo Paulo, declararem: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqueles que aqui se renderam à soberania de Deus, se ajoelharam diante do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que nada têm, que nada são, perante a potente mão de Deus, perante esse Deus maravilhoso que nos deu vida. Para esses será ofertada a coroa da justiça. Para esses será o dia do júbilo. Para esses será o dia do enxugar das lágrimas. Mas enquanto esses receberão a alegria, depois do espanto, da perplexidade, aqueles que desprezaram a cruz de Cristo, aqueles que se estabeleceram como inimigos da cruz de Cristo, por buscarem somente as coisas terrenas, em vez da coroa da justiça, receberão o cálice da ira de Deus. Em vez do enxugar das lágrimas, receberão como recompensa o ranger de dentes, e mais choro e mais dor. Em vez de receber o vinde, benditos de meu Pai, receberão: apartai-vos de mim, malditos. Em vez de receberem a coroa, o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo, receberão a destinação do fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Será um dia de extremos, e é um dia certo, é um dia inevitável,
Jesus Cristo virá pessoalmente, visivelmente, vitoriosamente, gloriosamente. Então, que nessa manhã nós possamos ser confrontados com essa palavra e que a mesma profecia que foi lançada para Israel e Judá nos tempos de Amós possa nos confrontar nessa manhã. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus, porque infelizmente nem todos de Israel são israelitas. Infelizmente nem todos aqueles que estão na igreja do Senhor são a igreja do Senhor. Infelizmente nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Então prepara-te, Israel, para encontrares com seu Deus. Prepara-te, conheça, prossiga em conhecer o Senhor. Não negligencie a palavra do Senhor. Não despreze aquilo que a palavra do Senhor diz, porque esse dia virá e que Ele nos encontre ocupados na sua palavra, que Ele nos encontre lapidados e aperfeiçoados na palavra dEle, que Ele nos encontre com as vestes corretas, com as vestes nupciais, com as vestes da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Ele nos encontre em preparação, mesmo que nós não saibamos o dia e a hora, que a lâmpada, que a palavra do Senhor seja sempre o referencial e que o Espírito Santo de Deus seja sempre aquele a nos submeter à potente mão de Deus, para que assim que for anunciado pelos céus, pela trombeta, ante a última trombeta de Deus, nós possamos seguir para o grande cortejo, em que veremos o noivo da igreja, em que veremos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a nossa igreja. Amém.